Momento com Deus, Salmos de número 46, ele nos fala a respeito da fé perfeita em Deus. Ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A fé em Deus, ela é maravilhosa. Deus, ele nos fala nos dias de hoje que devemos ter mais fé, porque ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Não devemos temer a nada, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares. Deus, ele está conosco em todo o tempo. Deus, ele faz cessar as guerras em nossa vida até ao fim da terra. Deus, ele quebra o arco, ele corta a lança. Deus, ele queima os carros no fogo. Apenas nós devemos nos aquietar e saber que Deus é Deus e Deus, ele é sim exaltado entre as nações. Deus, ele é sim exaltado sobre a terra. O nosso Deus, o nosso Senhor, ele é Senhor dos exércitos e ele está conosco. A palavra de Deus diz que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Momento com Deus, Salmos de número 46, ele nos fala a respeito da fé perfeita em Deus. Ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco, corta a lança,
queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A fé em Deus, ela é maravilhosa. Deus, ele nos fala nos dias de hoje que devemos ter mais fé, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Não devemos temer a nada, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares. Deus, ele está conosco em todo o tempo. Deus, ele faz cessar as guerras em nossa vida até ao fim da terra. Deus, ele quebra o arco, ele corta a lança. Deus, ele queima os carros no fogo. Apenas nós devemos nos aquietar e saber que Deus é Deus e Deus, ele é sim exaltado entre as nações. Deus, ele é sim exaltado sobre a terra. O nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é Senhor dos exércitos e Ele está conosco. A palavra de Deus diz que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Momento com Deus, Salmos de número 46, ele nos fala a respeito da fé perfeita em Deus. Ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A fé em Deus, ela é maravilhosa. Deus, ele nos fala nos dias de hoje que devemos ter mais fé, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Não devemos temer a nada, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares. Deus, ele está conosco em todo o tempo. Deus, ele faz cessar as guerras em nossa vida até ao fim da terra. Deus, ele quebra o arco, ele corta a lança. Deus, ele queima os carros no fogo. Apenas nós devemos nos aquietar e saber que Deus é Deus e Deus, ele é sim exaltado entre as nações. Deus, ele é sim exaltado sobre a terra.
O nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é Senhor dos exércitos e Ele está conosco. A palavra de Deus diz que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Momento com Deus, Salmos de número 46, ele nos fala a respeito da fé perfeita em Deus. Ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A fé em Deus, ela é maravilhosa. Deus, ele nos fala nos dias de hoje que devemos ter mais fé, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Não devemos temer a nada, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares. Deus, ele está conosco em todo o tempo. Deus, ele faz cessar as guerras em nossa vida até ao fim da terra. Deus, ele quebra o arco, ele corta a lança. Deus, ele queima os carros no fogo. Apenas nós devemos nos aquietar e saber que Deus é Deus e Deus, ele é sim exaltado entre as nações. Deus, ele é sim exaltado sobre a terra. O nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é Senhor dos exércitos e Ele está conosco. A palavra de Deus diz que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Momento com Deus. Salmos de número 46, ele nos fala a respeito da fé perfeita em Deus. Ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã.
As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A fé em Deus, ela é maravilhosa. Deus, ele nos fala nos dias de hoje que devemos ter mais fé, porque ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Não devemos temer a nada, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares. Deus, ele está conosco em todo o tempo. Deus, ele faz cessar as guerras em nossa vida até ao fim da terra. Deus, ele quebra o arco, ele corta a lança. Deus, ele queima os carros no fogo. Apenas nós devemos nos aquietar e saber que Deus é Deus e Deus, ele é sim exaltado entre as nações. Deus, ele é sim exaltado sobre a terra. O nosso Deus, o nosso Senhor, ele é Senhor dos exércitos e ele está conosco. A palavra de Deus diz que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Momento com Deus. Salmos de número 46. Ele nos fala a respeito da fé perfeita em Deus. Ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A fé em Deus, ela é maravilhosa. Deus, ele nos fala nos dias de hoje que devemos ter mais fé, porque ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Não devemos temer a nada, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares. Deus, ele está conosco em todo o tempo.
Deus, ele faz cessar as guerras em nossa vida até ao fim da terra. Deus, ele quebra o arco, ele corta a lança. Deus, ele queima os carros no fogo. Apenas nós devemos nos aquietar e saber que Deus é Deus e Deus, ele é sim exaltado entre as nações. Deus, ele é sim exaltado sobre a terra. O nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é Senhor dos exércitos e Ele está conosco. A palavra de Deus diz que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém?